No espaço, à deriva, uma tripulação fica presa em meio ao silêncio entre as estrelas, causada por um misterioso incidente, com seus suprimentos acabando, agora contando com um traiçoeiro tempo e com a sanidade de cada um. Fala, meus nobres, eu sou o Rex e eu vou falar hoje de Monfuashi. Era pra ser o vídeo no lugar de Dark Fantasy, mas não deu muito tempo, mas então bora ver. Nós vamos acompanhar a tripulação da nave Tulpar, da companhia Pony Express, com seus 5 tripulantes, onde o tempo estimado para a missão de entrega era de 382 dias. Tempo de transporte percorrido, 147 dias. Espero que doa. 0 dias antes do acidente. Na cabine da nave, o computador detecta que há uma massa desconhecida perto da nave, onde devemos mover a nave para a esquerda, mas só podemos movê-la para a direita, o que faz com que a nave esteja próxima a colidir com a tal camada estranha, que provavelmente é asteroides. Notando isso, a nave entra no piloto automático. O personagem então pega a chave de emergência para, por algum motivo, desligar o piloto automático. Com os monitores em alerta sobre a batida iminente, corremos para os corredores, dando de cara com um mascote que sempre meio que parece que fecha a nossa saída. Com os 4 tripulantes da nave, onde Jimmy, o copiloto, e os outros discutem sobre o compartimento de carga, com Swanson, o mecânico do grupo, não gostando disso, pois se está trancado, só o capitão poderia entrar lá, e também que isso seria descontado do salário deles, visto que a Pony Express, por qualquer mínimo detalhe, retira parte do salário deles. Anya até tenta argumentar que pode ter alguma coisa de útil lá, Daisuke até fala que tá pra eles meterem a machadada e entrar assim, mas Anya fala que há um jeito de entrar, com o leitor de código de barras. Toda porta tem um código, mas esse leitor de código de barras está apenas e é apenas para o uso do capitão. Porém, Curly não pode no momento, pois o que sobrou dele talvez não possa usar o scanner. O que sobrou de Curly. Há uma conversa entre Jimmy e Anya, pois ela não consegue dar os analgésicos a Curly, pelos seus sons de dor, o que a deixa com náusea, etc. O Jimmy então fica meio puto, meio frustrado, então ele dá os analgésicos pro Curly no lugar da Anya. Depois disso, encontrando a Anya de novo, ela meio que deixa entender que quem nós controlávamos quando a nave bateu era Curly, se perguntando o porquê ele fez aquilo. Quando o impacto ocorreu, a cabine se encheu da espuma de emergência, assim como outras partes da nave, encontrando o leitor no chão da cabine de Curly. Swanson ainda não concorda com isso, então ele fala pra Jimmy e deixa pré-escrito que a ideia foi toda dele. Então, abrindo a sala, encontramos caixas e caixas de... Voltamos a 7 dias antes do acidente, na pele de Curly, no meio de sua avaliação psicológica, feita por Anya, qual sinceramente ele não presta atenção, culpando não ter dormido na noite passada. O próximo é Jimmy, mas ele nunca leva isso a sério. Sua última resposta à avaliação foi: me encontrei sexualmente excitado com cavalos de desenho. Cavalos. Vendo que Jimmy tá com foda-se pra isso, o Curly assume isso e diz pra Anya que ele vai falar com Jimmy. Olhando para cartazes da companhia, que dizem como gastos médicos serão descontados dos créditos dos tripulantes, após uma tarefa, procure outra tarefa, e sobre que eles só podem ter 5 horas de sono. Com ele encontrando Swanson puto com o Daisuke por ter mexido no duto de ventilação, ativando a espuma de emergência, coisa que o Swanson disse para ele não mexer. Então a gente pega o machado e solta o Daisuke. Ele então vai fazer o teste de Jimmy, então descendo até a cabine,
Curly para em uma água vermelha em meio a um cosmos. Andando por lá, do nada aparece aviso de emergência, escadas quebradas e um clarão que... Vendo uma porta, ele adentra, chegando à cabine com Jimmy já lá. Falando sobre o trabalho, Curly consegue avaliar Jimmy por Anya. Jimmy em terra teve dificuldades, principalmente financeiras, e ele desabafa com Curly, falando que irrita um pouco ele saber que tudo que ele escuta é como Curly é um bom líder, mostrando a inveja que ele tem da vida de Curly. Com Curly falando que não sabe se ser um bom capitão de longa data é o suficiente pra ele, e se a vida dele vai ser apenas isso. Então Curly vai mexer no compartimento de emergência. Retornando a 2 meses do incidente, tudo que tinha nas caixas era enxaguante bucal. Tudo que eles deveriam entregar era enxaguante bucal, com 14% de etanol. Swanson e o moleque se olham, já sabendo que eles vão encher a cara. 6 dias antes do acidente, é aniversário de Curly, e ele fala pra ele mesmo dele ter de falar algo pra eles. Chegando lá, eles estão esperando para comemorar o aniversário dele, mas o capitão é o único na nave que tem autorização para fazer um bolo. É foda. Ele faz o bolo, mas no momento de cortar o bolo, ele desabafa. Ele solta para eles que vai acontecer alguma coisa, o jogo não explica o que é, ele não deixa a gente saber o que é, mas que depois da missão vai ser descontado o salário dos tripulantes, menos o de Curly. Vai continuar o mesmo salário. Eles vão ser demitidos, eu sou burro e não entendi. Caralho. Então todos ficam putos com ele, sendo que ele não tem culpa. Principalmente o dito melhor amigo dele, Jimmy, que fomenta esse ódio contra ele. Se passam 3 meses agora. Jimmy acorda e levanta. Então ele vai ver Curly, não sabendo se já foi lhe dar os medicamentos. Ele vai atrás de Anya pra saber, encontrando ela e Swanson na cabine. Ela tava chorando após conversar alguma coisa com Swanson, ou contar algo pra ele. Ela diz pra Jimmy que esqueceu de dar os remédios. Então Jimmy fica puto e ele mesmo vai lá. Os analgésicos estão quase acabando. Então ele vai dar o remédio pra Curly, agradecendo Curly por ele agora ser capitão, sendo que para isso acontecer o amigo dele teve que estar totalmente desfigurado. E ele dá o remédio da pior forma possível para Curly, do modo mais agressivo possível. O jogo trava e vemos Curly falando que devem comer o bolo. Jimmy protesta, tipo, foda-se o bolo. Mas o Curly responde que isso é o que os resta. Não há como fugir da vida agora. Eles estão presos à deriva no espaço. Não tem mais o que fazer. Então, talvez comer o maldito bolo seja a única resposta que eles possam ter por agora. Então ele vai atrás de uma faca para cortar o bolo. Tudo que ele acha é um machado que Swanson estava segurando. E preocupantemente esse machado tá sujo com sangue. Voltando à mesa, não tinha bolo nenhum mais. Apenas Curly deitado na mesa. E agora Jimmy com um machado.
Vamos para 4 meses depois do acidente, onde devemos verificar a tripulação. O Daisuke tá bêbado no chão. Ele já desistiu e nos conta que ele nem queria estar ali. Ele tá ali por causa da mãe dele, que forçou ele a esse estágio. E que ele se sente um fracasso total. Swan sendo xingado total. E Anya, que olhava para o enxergante bucal pensando em beber ele. Ela disse que há remédios guardados no depósito, qual ela não tinha falado antes, porque não achava que dava pra pegar eles por conta de toda a espuma. Mas ela disse que dá pra usar o machado do Swanson pra tirar essa espuma. O Jimmy então vai a caminho do depósito, tirando toda a espuma na base da machadada, pegando os analgésicos. Então Annie aparece, pedindo mais uma vez para que ele dê os analgésicos a Curly, porque ela não consegue, com o Jimmy explodindo com ela, falando sobre já ter aguentado demais toda essa lamentação e melancolia dela. Então ele vai lá e dá os analgésicos. Swanson, putaço com Jimmy, tá atrás dele, conseguindo quebrar o vidro. E então Curly e Anya conversam, ambos não conseguem dormir. Ambos se perguntam por que a empresa trancou algumas cabines, como a da enfermaria. Daisuke chama por Jimmy, dizendo que Anya ficou presa na sala de enfermaria. Na verdade, ela se trancou lá dentro com Curly. Então eles resolvem entrar de outra forma, pela sala de manutenção, qual Swanson nunca os deixava entrar. Daisuke, gravemente ferido, com Jimmy sempre retornando em "eu posso consertar isso". Ele não pode. Para ajudar a cauterizar os ferimentos, eles precisam do desinfetante, mas Jimmy e Daisuke usaram para um coquetel. Eles vão atrás de outro desinfetante, com Curly tomado por um glitch ou alguma coisa assim. Apontando o scanner para uma lápide, se abre um caminho secreto. A mancha de sangue no chão, algo invisível que persegue Jimmy. Ele corre. Ele pega um enxaguante que, por ter 14% de etanol, serviria como desinfetante. E sim, toda essa perseguição foi algo da mente de Jimmy. 5 meses após o incidente. Para conseguir passar pela porta, eles embebedam Swanson, usando também o desinfetante nessa bebida, que adormece, fazendo uma bebida extra forte. Entrando na sala, não se vê espuma, porque provavelmente nunca teve. O dito é que talvez Swanson só estava guardando uma única cápsula para ele. Uma cápsula criogênica que poderia te deixar vivo até 20 anos congelado. Daisuke entra no duto de ventilação, qual Swanson sempre disse para ele não entrar, o que o fez também ficar naquele estado que a gente viu ele. Mas o grande Capitão Jimmy o dá ordens para entrar. Afinal, Daisuke é o único com estatura. Curly tá atrás da arma, mas Anya a escondeu. Eles discutem por um momento até que ela conta que ela tá grávida. Curly pergunta de quem, e é estranho porque ele já sabe, mostrando que o capitão nunca presta atenção em quase nada, com ele dizendo que vai falar com ele. Ele pode consertar isso. Daisuke, por mais que tente, por mais que tenha aguentado até aqui, não vai sobreviver. Então, aquele qual o que mais se importava com ele na nave, decide tirar sua dor ali mesmo.
Jimmy fica puto, mas Swanson reitera que não vai deixar que o moleque sofra com mais loucuras vindo de Jimmy. Jimmy tenta jogar na cara sobre a cápsula, mas Swanson fala que ele conversou muito com Anya. Na verdade, muita coisa sobre Jimmy. Indo atrás da arma escondida por Anya, ele vai até a sala de Curly, onde Curly estava. Porém, Anya já havia chegado ao seu limite há muito tempo, com Curly provavelmente tendo visto. Quando Jimmy, enfim, pega a arma, Curly apenas ri da sua cara. Anya havia contado para Jimmy que estava grávida dele, qual simplesmente apenas deu as costas. Mas Curly diz que vai falar com ele. Curly até agora tá passando a mão na cabeça do amiguinho qual estuprou Anya, com ela nunca falando alto com ele por medo disso. Provavelmente ela criou medo por causa de o que aconteceu, bajulando às vezes porque ela sabe que isso acalma, pois Curly sempre fazia isso. E quando Curly vai resolver, entre muitas aspas, o Jimmy reitera que quando voltarem à Terra e isso vir à tona, as pessoas não vão dizer o tripulante fez isso, e sim o tripulante qual Capitão Curly estava no comando fez isso. E que isso pode ser o fim da carreira de Curly. Ou eles podem fazer disso apenas um acidente. Então Jimmy se vira e diz que vai dar um jeito nisso. E ele realmente dá, transformando em uma tragédia. Pois quem nos controlávamos na cabine, quando viramos a nave para a direita, direto para os asteroides, não era Curly, era Jimmy. Com Curly chegando ali, tentando arrumar as coisas, mas já é tarde demais. E ele é gravemente ferido no processo. Estão todos na mesa comemorando o quão bom o capitão é Jimmy, com Curly servido à mesa. Pegando a faca, ele retira a perna de Curly. Ele pega a perna de Curly e o retira, talvez para ter uma parte de si dentro dele. Então, em suas ilusões, ele vai até um cemitério, onde Swanson havia feito uma sepultura a Daisuke, mostrando o quanto ele real se importava com o moleque. Aqui, o Jimmy foge de Swanson, o enfrentando, dando 2 tiros em sua testa. Voltando a ambos de frente um para o outro, com Swanson desabafando sobre como que por um bom tempo em sua vida ele vivia bebendo, mas que parou pelos seus filhos e pela sua esposa. Assuma a responsabilidade. Após finalizar Swanson, ele vai para um corredor qual tem partes de Curly, seus olhos virados para ele e sua carne servindo de paredes, saindo por algo parecido com Curly, achando o próprio. Ele o faz engolir um pedaço de sua perna várias e várias vezes, até que o mesmo, enfim, consiga engolir. No final, ambos se encontram, com o fogo simbolizando a dor constante que Curly sentia a todo o tempo, pedindo para que Jimmy termine o que começou. Afinal, ninguém estaria ali para contestar. Ninguém estaria ali para contestar os fatos de tudo que aconteceu. Ele seria o tal herói qual ele sempre quis ser. Jimmy não consegue. Então ele vai para outro canto e ele faz um ultrassom nisso aqui, que provavelmente tem a ver com Anya e a gravidez, tirando um amontoado de carne que chora que nem bebê. É meio estranho. Caindo depois de um buraco com muitos enxaguantes bucais. Polly, o mascote da empresa, apenas o olha e diz:
Foi mal. Ele diz a todo momento que vai salvar Curly, pede desculpas, mas sinceramente, me parece que ele pede desculpas pro Curly capitão, o Curly que ele imagina, o Curly que ele quer ser, e não pro Curly amigo dele. Ele coloca Curly na última cápsula criogênica. Ninguém vai te machucar agora, Curly. Nós consertamos. Eu consertei. Ele havia dito que tomaria as responsabilidades, mas na verdade ele acaba fugindo delas, se tornando o cara que deu a última cápsula criogênica para o capitão em um ato de sacrifício, se tornando, mesmo que indiretamente, o herói que ele queria, do jeito mais distorcido possível. Enquanto Curly é congelado, todos tinham suas vidas, vidas que nenhum deles ainda queria ou estavam preparados para seguir. Curly estava perdido, tanto que muitas vezes ele não parece estar naquele mesmo lugar, prestando atenção nos seus tripulantes. Curly não sentia que sua vida estava certa. Swanson, por mais que tenha tentado arrumar sua vida, no final não adiantou. Anya chegou ao seu limite. O seu limite, qual ela até tentou, mas o limite de existir dela, uma hora chegou. Daisuke, na verdade, nunca soube o que ele queria da sua vida. Uma vida tão nova, qual ele nunca soube, ele simplesmente nunca soube. E Jimmy, tudo que Jimmy queria era ser Curly. Obrigado a quem chegou até aqui, espero que tenham gostado. Até a semana que vem, meus nobres, comam um bolo e temam um grande abismo. Tchau.